Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou ensinar para vocês a como criar miniaturas ou thumbnail, como se fala em inglês, para seu canal do YouTube. Mas como assim? Com inteligência artificial, utilizando Midjourney, ChatGPT e também nós vamos juntar tudo isso e terminar fazer a finalização no programa do Photoshop, tá bom? Mas antes de continuar, eu vou pedir para você ser novo aqui no canal, deixar seu like também, se inscrever no canal e ativar as notificações para você poder estar recebendo mais conteúdo sobre inteligência artificial, tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa. Então eu já vou criar aqui, por exemplo, o primeiro que nós vamos fazer, tudo o que eu vou fazer hoje vai ser como exemplo para que vocês tenham uma ideia de como criar um thumbnail ou uma miniatura mediante o Midjourney. Eu criei esse personagem aqui, eu coloquei aqui como prompts thumbnail youtuber gamer. Tipo um youtuber, né, gamer, por exemplo. Então ele me deu essa opção aqui. E me deu essas daqui também. Olha aqui. Mas a gente vai utilizar como exemplo essa imagem aqui. Logo disso, a gente vai vir aqui em remove.background. Mas por quê? Mas tem arrays, tem outros programas de inteligência artificial que podem fazer o remover o fundo se perder a qualidade. Bom, eu testei com essa daqui, né, com esse site aqui da mídia, né, Upscale Media, da Pixelbeam. Mas o da Pixelbeam ele tem Erase Background, que é para tirar o fundo. Mas quando você coloca qualquer imagem, ele retira o fundo um pouco recortado, mal feito, entendeu? Então o Remove ele ainda faz um recorte bem bacana e a gente pode colocar aqui também, como fez no meu caso. Eu fiz o recorte, perdeu a qualidade. Eu coloquei aqui nessa Upscale, que trabalha com inteligência artificial, e fiz o Upscale a 4x, tá bom? Para ele aumentar a qualidade. Feito isso, eu pedi para o ChatGPT, no meu caso, né, cria um thumbnail perfeitas com .ia. Eu pedi para ele criar um título para uma miniatura thumbnail de YouTube bem curto, chamativo sobre thumbnail com inteligência artificial, que é o caso do exemplo que eu vou estar fazendo e criando para vocês hoje, tá bom? Cria uma thumbnail perfeitas com .ia, aprenda agora. A gente vai extrair, a gente vai explicar um pouco como é que vai funcionar as thumbnails e como é que elas ficam chamativas para seu pessoal e para a galera ali, tá bom? Para que o YouTube entenda também na hora dos cliques, né, da retenção, as pessoas possam clicar nessa thumbnail que é o primeiro que chama a atenção das pessoas no seu canal do YouTube. Mas aqui não vai ser um tutorial do YouTube, mas a gente vai ver como a gente faz mediante a inteligência artificial, que a gente pode pegar o ChatGPT para ele criar alguns títulos e também essa inteligência artificial para remover o fundo. E olha aqui, ele removeu o fundo, mas removeu o fundo muita coisa, ainda sendo inteligência artificial, é por isso que ele não perdeu a qualidade, certamente. Mas por isso que eu pedi para o remove.background, BG, para ele fazer o recorte, né, tirar o background, tirar o fundo, e eu fiz um aumento de qualidade aqui, um upscale mediante upscale.media da Pixelbeam, tá bom? Feito isso, tendo o título e tendo a nossa imagem, a gente vai vir aqui para o Photoshop. Tendo o Photoshop, a gente vai colocar uma resolução de 300 e nós vamos trabalhar com uma largura de 1920 e uma altura de 1080. Mas sendo que ela aparece aqui também na web. Você coloca aqui no salvo, foto, impressão, arte, ilustração. Vocês vão vir aqui no web e vão vir aqui na grande web, tá bom? Ele vai vir padrão com 72, vocês podem aumentar 150 ou 300 e vocês começam para criar aqui o seu área de trabalho, né? Sua camada. Feito isso, o primeiro que nós vamos fazer é fazer tipo um marco. Isso daqui não é regra, não é padronizado que a gente tem que fazer, mas eu costumo fazer assim. Por exemplo, vamos ver, nós pegamos essa ferramenta aqui de quadrado, vamos simplesmente colocar aqui, sim, mais ou menos aqui no olho, para ele ficar mais ou menos no meio, tá bom? Pode ser preto mesmo, não tem problema, tá? Logo disso, nós vamos vir aqui, tá? Em alineação, tá bom? Aqui no centro. Aqui no meio do centro também, tá bom? Então agora nós vamos fazer o seguinte, essa imagem que a gente recortou, nós vamos colocar ali dentro da nossa imagem, beleza? Ela está aqui em download, né? Porque eu fiz o download. E a gente vai vir aqui e vamos
colocar essa imagem aqui de costado, do lado, tá bom? Vamos colocar ela aqui, beleza? E esse fundo aqui, a gente vai colocar vermelho. Nós clicamos aqui, nesse fundo aqui que ele está transparente, nós podemos vir aqui, colocar num tamanho, perdão, aqui, um tamanho vermelho, certo? Clicamos no vermelho, apertamos aqui o logo X também, vocês podem colocar também a X. Eu estou fazendo tudo isso rapidinho para que vocês entendam. Clicamos nessas setinhas aqui, nessas flechas, ou a gente clica na X para ir trocando as cores. Então a gente vai colocar a cor do lado de trás, tá bom? Nós vamos manter pressionado Ctrl e deletar, e ele vai automaticamente contornar tudo em vermelho. Mas como ele ficou um pouco vermelho, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos clicar aqui nessa aba aqui 2 vezes e nós vamos colocar tipo um degradado, beleza? Para dar uma combinação e efeito mais um pouquinho melhor. Ficamos aqui em sobreposição de degradê, clicamos aqui, certo? Tiramos esse roxo, colocamos um vermelho. Tá? A gente pode pegar o vermelho daqui, vou cancelar. A gente pode pegar o vermelho do boné do cara para ter uma combinação melhor. É claro que seu canal ele tem que ser padronizado, né? Esse daqui é para aquele que não tem ainda o canal ou talvez ele não saiba ainda como criar os thumbnails, porque eu vejo muitas pessoas com seu canal um pouco bagunçado, tá? Assim, tipo com os thumbnails, as miniaturas um pouco mal feitas, né? É claro que segundo o conteúdo, né? Eles podem ter um pouquinho mais de visualizações, mas não tem nada a ver com a thumbnail, a miniatura, tá bom? Mas enfim, feito isso, a gente clica e vamos colocar um pouquinho mais escuro aqui. Ou vamos fazer o seguinte: a gente vai colocar mais ou menos um clarinho aqui, certo? Um pouquinho para dar um pouquinho mais de brilho, alguma coisa assim, entendeu? Vamos colocar um pouquinho mais suave a cor, saturar um pouquinho mais. Nós clicamos aqui no meio, fechamos. Clicamos aqui no meio, fechamos. Aqui no meio, fechamos. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o arquivo para que vocês possam estar treinando nas suas casas e também possam estar pegando como se fosse um mockup ou um template aqui na descrição para que vocês possam estar utilizando, tá bom? Se vocês gostaram, claro. Feito disso, ele aqui tem um pouco de iluminação no rosto, né? Então a gente precisa fazer o seguinte: nas curvas, nós vamos clicar aqui e nessa parte aqui, essa fletinha aqui, ou simplesmente a gente vem aqui, deixamos mantido pressionado a tecla Alt e vai aparecer esse quadrinho com essa flechinha aí como cancelado. A gente clica ali porque a gente pode cancelar e para você vai aparecer assim e você simplesmente dá clique e ele vai simplesmente trabalhar na área da imagem aqui, tá bom? O efeito que a gente quer. Logo disso a gente clica 2 vezes e nós vamos começar a trabalhar aqui no que são um pouquinho vamos baixar um pouquinho aqui porque ele tem um rosto muito iluminado, né? A imagem foi feita assim. Vocês podem estar escolhendo qualquer imagem, mas eu vou descer um pouquinho aqui só para dar um pouquinho mais de escurecer um pouco o fundo, beleza? Então agora o que nós vamos fazer, o mais importante é o quê? O mais importante que a gente vai fazer é colocar o texto. Nesse caso eu vou colocar aqui assim, certo? Thumbnail. Vou colocar aqui vamos copiar esse efeito aqui, clicamos em copiar camada de estilo, colamos aqui no texto a camada de estilo, beleza? Então vamos subir porque ela entra dentro do efeito e nós já temos aqui nosso título aqui, beleza? Na qual a gente vai colocar este estilo de fonte. Um pouquinho mais grosso. É a minha fonte que eu utilizo nos meus
nas minhas miniaturas para o meu canal. Vocês podem dar uma olhada que meu canal é um pouquinho mais padronizado, tem as mesmas fontes, a gente não altera as fontes. São as mesmas fontes que eu coloquei no começo dos meus primeiros vídeos, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, como ele ficou mais estranho, nós vamos tirar esse fundo, essa lista em horizontal que está uma perspectiva ali no ângulo de 120 e nós vamos colocar aqui em 90 graus. Ou a gente pode até tirar isso, escurecer aqui um pouco. Vamos deixar melhor assim, tudo vermelho melhor. Vamos deixar melhor tudo vermelho. E nós vamos ver aqui em traçado. Beleza? Girar aqui. A gente vai fazer daqui a pouco o traçado. Vamos colocar logo aqui. Colocamos em vermelho. Clicamos OK. E em traçado a gente vai fazer um traçado de cor branca. Para dar um realce aqui na fonte. Tá? Vamos aumentar um pouquinho para ele fechar esses espaços aqui. Beleza, aí ficou legal. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós podemos colocar aqui, combinei com inteligência artificial. Beleza. Aí nós vamos colocar o subtítulo, certo? Eu recomendo de vocês fazer sempre, se vocês não têm muito domínio, fazer no máximo 4 palavras dentro da sua thumbnail se não tem muita imagem. Se vocês quiserem colocar imagem, não coloquem muitas palavras. E se você colocar muita palavra, não coloquem muita imagem, tá? Para que o pessoal possa entender o que se refere seu vídeo, né? No caso, sua miniatura do seu canal é o que vai falar sobre o assunto do seu vídeo, tá bom? No meu caso, eu coloquei aqui thumbnail com inteligência artificial. Vamos colocar aqui criar uma. Nós aumentamos aqui também. Certo? Vocês podem colocar aqui no meio também, se vocês quiserem. Ou pode colocar aqui numa justificação do lado esquerdo. Mas acho que aqui vai ficar bem legal. Criar uma thumbnail com inteligência artificial, beleza? As cores ficam combinadas, as cores ficam bem bonitinhas e nós vamos dar continuidade aqui para que vocês vejam. Esse daqui não é um tutorial de Photoshop, mas aqui a gente fez o seguinte, a gente pegou essa imagem, que às vezes a pessoa tem muita dificuldade em pegar imagens, com o Midjourney a gente fez o upscale e vocês também podem estar trabalhando seus miniaturas do seu canal também com Canva, com o programa que vocês tenham mais controle, tá bom? Mas no meu caso, eu tenho mais controle aqui no Photoshop, eu gosto mais por outras questões. Então a gente vai fazer o seguinte, outras questões que eu já vou ensinar para vocês, tá bom? Criar uma thumbnail com inteligência artificial, vai ser meu título, tá bom? 100% gratuito. Né? 100% de graça. Nós vamos dar manter clique. Se vocês mantém pressionado a tecla Ctrl, vai aparecer essa flechinha aqui branca. Se vocês vão aqui nesses quadrilhos do lado, vai aparecer essa flechinha branca. Vocês vão subir um pouquinho, mantendo pressionado, e ele vai dar uma inclinação, beleza? Aí se vocês quiserem colocar de graça e tal, mas eu acho que não vou colocar não, tá? Acho que assim tá legal mesmo. Se ficou bem legal. Nós vamos colocar depois o logo do ChatGPT, né, e do Midjourney, para que as pessoas entendam segundo a logotipo que foi feito com Midjourney e ChatGPT. No meu caso, eu não peguei Midjourney, eu mesmo criar uma thumbnail com inteligência artificial. Eu vou colocar só o Midjourney, onde a gente pegou a imagem e onde a gente vai trabalhar a imagem, extrair a imagem e tudo isso, tá bom? Então, feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver o que mais está faltando. Nós vamos dar aqui uma iluminação para que ele pegue essa iluminação daqui e pareça que fosse uma iluminação aqui bem bacana. Mas vou explicar aqui na prática para que vocês possam entender. Bom, que eu não tenho, mas não sei como falar. A gente clica 2 vezes aqui.
nesse espaço aqui, clicam 2 vezes, ou vocês vão aqui com o botão direito e opções de mesclagem. Tá bom? Espera carregar um pouco. Pronto. Abrindo esse daqui, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai querer trabalhar uma iluminação aqui, nesse lado aqui, tá bom? E eu costumo fazer isso. A gente vem, tem muitos que fazem um pouco complexo, mas eu vou fazer fácil com estilo de camada. Nós vamos ver aqui em brilho interno, certo? Clicamos ali em brilho interno. Ele vai dar uma iluminação ali, certo? Vamos primeiramente colocar, acho que a cor branca. Uma cor branca, beleza? Clicamos OK. Logo disso, a gente vai manter uma opacidade no 100%. Vocês podem baixar um pouquinho. Aqui você pode deixar aqui em desenfoque de 10 e um tamanho de 50%, tá bom? Aí vocês vão ver como é que funciona essa estilo de camada aí bem bacana. Clicamos OK. Logo disso aqui embaixo, onde tem a imagem, vai ter escrito efeitos e brilho interno. Nós clicamos aqui com o botão direito. Vamos aqui em criar camada. Ele vai criar uma camada aqui em cima da imagem. Clicamos ali. Fazemos uma máscara. Apertamos Ctrl I para fazer uma inversão. Verificamos que a primeira cor seja em branca. E nós vamos com um pincel um pouco fino aqui. Começar a dar o efeito aqui. Tá? Como se fosse uma iluminação, beleza? Estão vendo aqui? Vamos simplesmente fazer um contorno aqui da imagem, onde nós queremos que seja o efeito de iluminação, beleza? Vamos também talvez colocar um pouquinho mais aqui também, para dar um efeito mais de iluminação aqui. Nós podemos colocar depois uma luz do fundo, que a gente vai colocar uma luzinha do fundo para dar esse aspecto bem legal, beleza? Beleza, acho que assim tá legal. Logo disso, a gente vamos novamente aqui a opções de mesclagem e vamos colocar uma iluminação ou um brilho de fundo. Brilho externo. Clicamos aqui. Vamos colocar a cor branca. Certo? E nós aqui vamos trabalhando o que é a opacidade. Beleza? A opacidade. Nós podemos deixar uma opacidade em 50%, 49% nesse caso. E aqui você pode trabalhar o tamanho da borda, a expansão também, né? Aqui o tamanho do brilho que vocês querem que esteja aqui na imagem. E acho que assim vai ficar legal. É simples e fácil. Aqui eu não vou fazer um tutorial completo sobre fazer um thumbnail com todos os efeitos e camadas que tem o Photoshop, mas para que vocês tenham uma ideia que fica bem legal, fica bem bonito, chamativo, né? Essa thumbnail aqui, bem organizada e bem profissional, que fala muito para seu canal, tá bom? Ah, mas o fundo ficou muito preto. Beleza, vocês podem estar colocando qualquer efeito ali, qualquer textura, por exemplo, a gente vai colocar uma textura aqui para que vocês vejam. Só para que vocês vejam como é que já tá ficando legal. Simples e fácil, você não precisa se complicar a vida, estar colocando muitas coisas aí no seu thumbnail, na sua miniatura do seu canal. Eu vou vir aqui que eu tenho meus packs de design aqui, algumas texturas aqui, tá? Vamos colocar aqui background. E a gente vai colocar... Vamos colocar uma textura tipo... assim. Vamos colocar assim mais ou menos, para ver. Bom, aproveitar a cor. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar dentro do nosso retângulo e vamos dar uma multiplicação. Deixa eu ver se dá para ver, clarear não. Acho que superposição também não. Escurecer também não. Então a gente vai deixar normal e nós vamos colocar no 30%. Vamos colocar menos. Vamos colocar uns 15%. Beleza. Mantendo-se 15%, olha aí que legal.
deixa aqui nos comentários. Eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários se você gostou dessa thumbnail. Para muitos aqueles que não têm muito conhecimento, ficam muito simples. Mas isso daí, pelas cores, pela imagem e um texto simples, se chama muita atenção. E para todos os designers que sabem e têm conhecimento, isso daqui é um design minimalista e bem feito. Porque quando nós criamos thumbnail, miniaturas, nós queremos simplesmente chamar a atenção das pessoas. Se você coloca muita informação, muita imagem dentro da sua miniatura ou thumbnail, as pessoas vão ter dificuldade na hora de clicar, que é onde o YouTube ele veio e presta mais atenção. O algoritmo, quando as pessoas clicam, tem maior clique CTR no seu canal, é porque as pessoas clicam porque chamou a atenção no seu thumbnail. Não sei se estou explicando legal, porque eu atrapalho um pouco o meu idioma, né? Mas é assim, o thumbnail, a miniatura é o primeiro que chama a atenção das pessoas junto com o título, tá bom? Então, criar uma thumbnail com inteligência artificial. Pronto. A gente vai colocar a cor que a gente vai pesquisar aqui, ícone Midjourney. Nós vamos pegar aqui o ícone do Midjourney, esse íconezinho aqui, e nós vamos colocar ali para que o pessoal entenda e já veja, quando o pessoal veja que está passando aí, assistindo qualquer vídeo no YouTube e apareça de repente sua miniatura, ele vai entender, segundo a logo, que o vídeo é referente ao Midjourney, né? Porque se vocês deixarem talvez aqui assim, aí a pessoa vai ficar parece meio que youtuber, né? Pelas cores, né? E porque não tem mais nenhuma logo ali que represente que foi feito com alguma inteligência artificial. Além que aqui seja escrito inteligência artificial, mas a gente tem que identificar que foi feito com Midjourney, tá bom? Então, feito isso, a gente vai vir aqui na varinha mágica, clicando aqui nessa parte branca, a gente vai apagando, certo? Isso daqui para que vocês entendam o conceito, né, das miniaturas para seu canal do YouTube, e nós vemos como é que funciona, porque talvez você já vê muitos por aí colocando imagens com Midjourney, trabalhando com inteligência artificial, criando seus thumbnails, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver também algumas ideias no Midjourney, porque ele dá algumas ideias de criatividade também para a gente estar criando. Mas vamos aqui primeiramente a criar isso, que eu vou fazer aqui, superposição de cores. Nós vamos colocar na cor branca, que são duas cores combinadas. A gente tem aqui na imagem, certo? Damos OK, Ctrl T. Vamos diminuir um pouco, certo? E a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui. E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos mais para cá. Vamos aumentar um pouquinho para que ele esteja à margem aqui da palavra, certo? E aqui já temos o logo do Midjourney, que vai representar que foi feito não pelo Midjourney, mas que tem uma imagem feita pelo Midjourney. Então aí, segundo o seu vídeo e tudo isso, nesse caso eu coloquei aqui como thumbnail, criar uma thumbnail com inteligência artificial. Depois vocês vão ver aqui no meu vídeo como eu vou criar mais um pouquinho, vou adicionar mais um conceito, mas aqui para que vocês tenham uma ideia, tá bom? Feito isso, a gente já pegou a imagem do Midjourney, a gente já fez o upscale com inteligência artificial. E, mas como é que eu faço? Porque eu não tenho criatividade. Beleza, a gente vai vir aqui, Imagine, certo? Ó, tá em maiúsculo. Agora a gente vai pedir para ele criar, aqui, vamos ver aqui no tradutor, tá? E vamos traduzir o seguinte. Colocar aqui em português. Português aqui. Vamos colocar: cria uma miniatura para meu vídeo de YouTube. Tá? YouTube. Para dar uma... Acho que ela entendeu, daí eu preciso repetir. E vamos ver algumas ideias aqui. Simples. Vamos ver se ele cria aqui... Opa, abriu o third vídeo. Então a gente vem aqui. Vamos esperar a ver o que ele cria. E talvez ele crie 4 imagens para a gente ter mais ou menos uma ideia, uma criatividade.
Por que que eu coloquei isso de último? Porque primeiro vocês precisam entender como é que funciona segundo o Photoshop, como é que vocês precisam estruturar as suas imagens, tá? Ah, mas eu vejo muito canal de YouTube que tem muito subscritores, muita visualização e ainda esses thumbnails são muito ruins. É isso também altera são outras questões também. A thumbnail e a miniatura não é tudo que tem a ver com o YouTube. YouTube também trabalha com os algoritmos, os tags e tudo mais. Mas aqui a gente não vai fazer um tutorial de YouTube. Eu estou mostrando para vocês como a gente fazer alguma thumbnail miniatura, né? A gente vai colocar aqui C69, certo? Vamos ver outras opções aqui que ele vai criar. Ele cria alguns personagens aí, algumas questões aí que vocês podem estar trabalhando aí também, algumas ideias, tá? Parece que não foi enviado sim. Voltando aqui, nós vamos fazer assim. Criar uma cura para o vídeo de YouTube frente a gamer, por exemplo. Ou a viagens. Viagem, tá? Para ter mais outra ideia aqui. Olhamos. Colocamos sempre a dimensão de 16:9 para ele abarcar tudo, porque o YouTube, a miniatura, ele trabalha com 1920 por 1080, né? Que é o tamanho da tela total. E aqui a gente vai esperando aqui um pouco, olha aqui. As imagens que você pode estar pegando aqui. Olha que legal essa imagem aqui, ficou legal, essa imagem aqui ficou legal também. E vocês podem estar cortando o processo que eu fiz. O processo que eu fiz aqui anteriormente no Photoshop, vocês vão, mediante Upscale Media, inteligência artificial, vocês fazem um recorte, depois vocês aumentam a qualidade e vocês começam a trabalhar segundo a imagem aqui, ó. Então, olha que legal como é que funciona o Midjourney para nos dar um pouco mais de criatividade e a gente poder ter um pouquinho mais de imagens também, né? A gente não estar pesquisando aí na internet e o poder que tem essa inteligência artificial para criar imagens segundo o que a gente queira criar também, tá bom? Vocês podem estar pegando também algumas dessas imagens, por exemplo, eu crio essa imagem aqui, a gente faz o recorte, o que eu já expliquei, aí vocês colocam na sua miniatura aí do seu canal, do seu vídeo, perdão. Olha aqui. Ficou bem legal, ficou também até como uma capa do YouTube, mas aí vocês podem colocar aqui viagens pela Europa toda, brasileiros pelo mundo e tal. Qualquer coisa aqui você já pode colocar, porque ele já criou uma imagem referente ao tema com as dimensões, tá bom? E olha que legal a gente que fez, né? Vamos voltar aqui no Photoshop. Então a gente fez isso aí. Então vamos colocar aqui uma flecha, né? Que pra gente, onde a gente queira que o povo preste mais atenção, tá? Nós vamos ver aqui em download, que eu tenho uma flecha aqui, baixada, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Beleza, então a gente vai vir aqui. Usar horizontal. Porque eu quero que o povo... vamos dar de novo horizontal. Que o povo foque mais aqui. Onde diz inteligência artificial, beleza? Porque as flechas, elas direcionam no nosso olhar, tá? A flecha não pode ser muito grande também. Vamos colocar um pouquinho mais pequena. Aqui nós vamos copiar essa mesma... Vamos colocar na cor... na cor branca também. Beleza? Vamos colocar na cor branca. E aí já temos criado uma thumbnail, uma miniatura para o seu canal simples e fácil. Lembrando que esse daqui eu peguei uma imagem aqui do Midjourney. Como já expliquei. Eu gostei desse daqui. Beleza, gostei desse daqui. Vou fazer o upscale da segunda. Feito o upscale, a gente vem, faz o recorte, como eu já expliquei no começo do vídeo. Nós colocamos aqui. Fazemos alguns efeitos ali para dar uma iluminação, para dar um destaque. Colocamos uma fletinha onde a gente queira refletir a mensagem. E aqui a gente colocamos dois títulos em grande
e um subtítulo bem menor, tá bom? Para ter uma hierarquia nos textos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, né? Um tutorial que envolve tudo que tem a ver com inteligência artificial e também um pouquinho de Photoshop para que vocês tenham uma ideia. Esse canal não é para exclusivo de Photoshop nem para criar imagens com Photoshop, mas para que vocês entendam como é que funciona as miniaturas, os thumbnails e também qual é a tipografia que eu utilizo nos meus thumbnails e como é e que eu estruturo minhas miniaturas para o meu canal. E assim vocês possam ter uma ideia também de como criar, se você talvez tenha um canal e você não sabe para onde começar, você não sabe como organizar suas ideias ali, talvez você não tenha muito clique, é por causa do seu thumbnail. Então, primeiramente nós temos que colocar nas palavras, porque a maioria das pessoas vem e olham pelo celular uma palavra bem grande, bem grossa, para que as pessoas possam entender, e um subtítulo também referente ao tema também, beleza? Uma flechinha para ver onde a gente quer dirigir a olhar, o logo do Midjourney, que foi feito com inteligência artificial mediante o Midjourney, e aqui uma imagem feita pelo Midjourney, beleza? Então a gente se vê no outro vídeo, tá bom? Lembrando que vai lá se inscrever no meu canal rapidinho, deixe seus comentários se você gostou desse vídeo e também deixe seu like gratuitamente, tá bom? A gente se vê no outro vídeo, valeu, tchau, tchau.